Olá pessoal, vamos então continuar nossa aula sobre introdução à ótica e agora nós vamos falar um pouco sobre mais uma aplicação do princípio da propagação retilínea da luz. Gente, olha só, o princípio da propagação retilínea da luz vai explicar os eclipses. Tanto o eclipse, nós temos dois tipos de eclipse, o eclipse solar e o eclipse lunar. Vamos lá. O que é o eclipse solar? Eclipse é esconder, tá? Você vai esconder o sol. Então, quando você tem o eclipse solar, você vai esconder o sol. Quando você tiver o eclipse lunar, você vai esconder a lua. Então, no eclipse solar, quem esconde o sol? A lua esconde o sol. Se você está aqui, nessa regiãozinha aqui, a lua vai eclipsar o sol. Por mais que ela seja muito menor, tá vendo o tamanho da lua ali, ela é menor que a Terra, menor que o Sol. O Sol é o maior de todos ali, dos três. Mas mesmo assim ela consegue tampar o sol. E de por quê? Mas, pô, se ela é menor, como é que ela consegue tampar o sol? É a mesma coisa minha mão. Minha mão é muito menor que aquele guarda-roupa que está ali no fundo. Mas se eu colocar a mão aqui muito perto do meu olho, ela vai esconder o guarda-roupa. Eu não vou conseguir ver o guarda-roupa pelo ângulo de visão que eu vou ter ali. Então, agora tem um detalhe, não sei se você já ouviu falar, às vezes o pessoal fala, esse eclipse ele vai ser visto apenas na Argentina, ele vai ser visto apenas não sei aonde. O que acontece é o seguinte, gente, dependendo de onde você está na Terra, você não vai ver o eclipse. Repare que aqui eu tenho uma região aqui de sombra e aqui eu tenho uma região de penumbra, tá vendo? Por conta aqui da Lua. A gente já falou de sombra e penumbra. Na região de sombra, você vai ter um eclipse total. Na região de penumbra, você vai ter um eclipse parcial. E em qualquer outra região aqui, se você tiver, por exemplo, aqui, você não vai ter eclipse, você vai ver o Sol normalmente. Então, na região de sombra ali da Lua, eclipse total. E na região de penumbra, eclipse parcial. E se não tiver nem na sombra nem na penumbra, por mais que em alguns lugares da Terra você esteja tendo eclipse, você não vai ter, você nesse ponto você não vai estar vendo. Beleza, gente? Então é isso que eu queria para vocês. Tem um detalhe aqui, o eclipse anular é quando a Lua consegue eclipsar o Sol, mas ele ainda, por conta do ângulo ali, da distância dela no Sol, na Terra, em determinada região, ela não vai conseguir cobrir ele todo. Aí vai ficar essa coroa de fogo em volta aí. A gente chama de eclipse anular do Sol. Isso é por questões de distância entre Sol, Lua e Terra. A Lua não vai conseguir cobrir ele todo. Beleza? Aí você tem o eclipse solar. Aí é importante que você saiba que o eclipse solar, a Lua vai estar entre a Terra e o Sol. É importante que você veja essa questão, que a Lua está entre a Terra e o Sol. Então é Terra, Lua e Sol. Tá? A Lua está no meio, ela vai eclipsar o Sol. E aí a gente tem o eclipse lunar. O que é o eclipse lunar? O eclipse lunar, a Terra vai eclipsar a Lua, porque a Lua é um corpo iluminado. Eu só consigo ver a Lua porque o Sol ilumina ela e aí ela reflete, a gente vê ela através da reflexão, né? Se a Terra ficar na frente da Lua de forma que ela não deixe chegar nenhum raio de Sol, a Lua não vai ter nenhum a Lua não vai ter reflexão, então ela vai ficar eclipsada, a gente não vai conseguir ver a Lua. Beleza, gente? Então isso é o eclipse lunar. Aí a ordem do eclipse lunar, Sol, Terra e Lua. O importante é que a Terra que está no meio, a Terra eclipsa a Lua. Agora, disso tudo que eu falei de eclipse, pessoal, eu queria que vocês anotassem que eclipse vem do princípio da propagação retilínea da luz. A prova pode perguntar isso. De qual princípio explica os eclipses? Você tem que falar que é o princípio da propagação retilínea. E lembrar que no eclipse solar, a Lua está no meio. No eclipse lunar, a Terra está no meio. A Terra eclipsa a Lua. A Terra não deixa a Lua ser iluminada pelo Sol. Beleza? Então tá. Dito isso, mais um princípiozinho da propagação retilínea da luz é o princípio da... agora a gente vai falar da câmara escura de orifício. Nada mais é do que as nossas antigas câmeras fotográficas usavam esse princípio aqui. Na verdade, esses dois triângulos aqui, como a gente já tinha feito alguns exercícios de sombra, esse triângulo aqui, esse AOB,
e esse triângulo OB', A', os dois são semelhantes. Então, a base de um, que é o M, está para a base do outro, que é o N, assim como a altura de um. A altura de um é o que? A distância dele até a entrada da câmera. Então, é o A, tá? O A é a distância do objeto até a entrada da câmera. E o B, ele é, né, a altura do outro triângulo. O B é a distância da entrada da câmera até o fundo dela, tá? Então, eu tenho essa relação aí. O tamanho do objeto. O M é o tamanho do objeto, o N é o tamanho da sua imagem. Agora, repare que a imagem do AB, ela está de cabeça para baixo. Então, se você tem uma árvore, essa árvore, quando ela é colocada na câmera fotográfica, ela vai estar menor e de cabeça para baixo. Tá? Isso é muito importante que você saiba disso. E a relação entre a distância que a árvore está da câmera, a distância da câmera ali, o comprimento da câmera, né? E a altura da imagem, a altura do objeto, vão ser relacionados por aquela relação ali, que a gente pode fazer simplesmente uma proporção, porque são dois triângulos semelhantes, beleza? Vamos ver um exemplo. Para determinar posições inimigas, um soldado usa a imagem conjugada por uma câmera escura de objetos próximos a essas posições. Para determinar uma dessas posições, o soldado observa pela câmera escura uma casa próxima aos soldados inimigos, supondo que a casa tem 6 metros de altura. Então eu tenho a câmera escura e eu tenho uma casa aqui. Essa câmera escura minha está muito grande, né? Está maior que a casa. A casa, ela tem 6 metros, tá? A casa tem uma altura de 6 metros, tá? A distância entre a face do furo da câmera a esta casa é... Gente, ele quer saber isso aqui, ó, a distância do furo, daqui, onde entra a imagem, até a casa. Considere a câmera escura um cubo de aresta igual a 36 centímetros. Então, essa distância aqui, ó, da câmera é 0,36 metros. Tá? Essa é a distância aqui da câmera. E a altura da imagem formada é de 0,5 centímetros. A casa formou aqui, ela formou aqui no fundo da câmera, de cabeça para baixo, a casa está de cabeça para baixo, ela tem 0,5 centímetros, que é 0,0005 metros. Poderia trabalhar todo mundo em centímetro, né? Eu acho que vai ser mais fácil. Tá vendo? Que senão os números ficaram muito pequenos, né? Então aqui 36 centímetros, aqui 0,5 centímetros e a casa tem uma altura de 600 centímetros. Então eu faço a distância, essa distância aqui é x, tá? Que é 36 centímetros. A distância do furo até o objeto é x, sobre a distância aqui entre o furo e o fundo da câmera. Essa distância aqui, ó, é igual a 36, sobre 36, é igual, se eu comecei com a distância aqui até a casa, eu vou fazer a altura da casa, que é 600, sobre a altura do objeto, que é 0,5. Então, o x sobre 36, 600 dividido por 0,35 dá 1.200, e o x, ele vai ser o 1.200 vezes 36, o x, quanto que dá 1.200? 1.200 vezes 36 deu 43.200. Que unidade? Centímetro, que eu trabalhei todo mundo em centímetro. Então, isso aqui, como ele pediu o resultado em metro, eu vou dividir por 100, vai ficar 432 metros. Essa é a nossa resposta, 432 metros. Letra A, beleza? Então é isso, gente. Sempre a altura da imagem sobre a altura do objeto é igual a distância da imagem sobre a distância do objeto. A altura você pode fazer na ordem que você quiser. Se você começou a altura do objeto sobre a altura da imagem, você vai fazer distância do objeto sobre a distância da imagem. Sempre começou em cima com o objeto, do outro lado vai ser o objeto também. Altura e distância, beleza? Tá aqui a relaçãozinha para você fazer, beleza? Então, olha só, ângulo visual, dizem que o Pelé tinha um ângulo visual muito privilegiado, então
Então dizem que quando às vezes o adversário estava vindo aqui, ele conseguia ver mais do que as pessoas comuns. Dentre as diversas coisas que o Pelé tinha de diferente, essa era uma delas, que ajudava muito ele no esporte. O ângulo visual, se você pegar seus dedos e for abrindo assim, na hora que você parar de ver os seus dedos, você para e aí você vai ligar aqui, ver esse ângulo aqui, ligar os seus olhos até o ponto onde os seus dedos foram, você vai ter o seu ângulo de visão. Você tem tanto o ângulo de visão na horizontal quanto aqui na vertical, beleza? Mas é só uma coisinha que eu acho que não tem tanta coisa para falar, os exercícios são bem tranquilos. O fato de a Lua, mesmo sendo menor que o Sol, encobri-lo totalmente durante o fenômeno do eclipse solar, é devido à observação de ambos os astros de mesma maneira, sempre é devido à observação de ambos os astros sempre de maneira oblíqua, de mesmo ângulo visual. Essa é a nossa resposta, tá? Aquilo que a gente falou. Por mais que a Lua seja menor que o Sol, como ela está mais próxima, o seu ângulo de visão ali não deixa você ver o Sol por conta disso. Os raios não fazem curva, né? Princípio da propagação retilínea. Beleza, gente? A luz emitida pelo Sol, que é desviada pelo campo gravitacional. A luz não desvia por campo gravitacional assim, né? Então, vamos lá, vamos seguindo. Essa aqui é 2006, tá, gente? 2006 ou 2016. Eu vou confirmar para vocês depois. O menor ângulo visual sobre o qual o olho humano distingue dois pontos A e B chama-se limite de acuidade visual. A figura a seguir apresenta o olho de uma pessoa que distante 40 metros de um objeto B, de altura 4 centímetros, como está indicado na figura. Nesse caso, podemos afirmar com certeza que essa pessoa considere o triângulo ABC retângulo. Então, esse triângulo é retângulo. O tangente do limite de acuidade visual do olho humano é 3, aproximadamente 3. Bom, a tangente desse ângulo alfa, o que é tangente, gente? É cateto oposto, que é o oposto a esse ângulo, 4, sobre o adjacente, que é, no caso aqui, 40 centímetros. Eu vou colocar tudo na mesma unidade. Então, aqui vai ficar 4.000, né? Então, olha só, a tangente aqui de alfa deu 1 para 1000, que é 0,001. O limite é 3, então ele está bem menor do que o limite, né? Então, se ele está bem menor do que o limite, ele não vai distinguir os pontos, tá? Então é isso. Se ele tivesse até 3, ele enxergava, mas está menos que 3, aí ele não vê a diferença entre os dois pontos, tá bom? Então é isso que a gente tinha que ver aqui. Tangendo limite de acuidade visual, é isso mesmo. Só um detalhe, gente. 2 pontos, a figura apresenta uma pessoa em C, é isso mesmo, acuidade visual, a pessoa está em C, é isso mesmo, tá certinho. Então fechamos, gente, vamos para a próxima questão. Tá, deixa eu só explicar, antes de eu passar para a próxima questão, é só explicar isso. Se você está muito distante, os dois pontos, eles parecem o mesmo ponto, tá? Então, se você estiver muito distante, aí os pontos eles têm que estar numa relação, né, esse ponto para esse, em relação à distância que você está, tem que estar num ângulo, numa tangente no máximo igual a 3, beleza? Olha, segundo princípio que a gente vai ter agora, princípio da reversibilidade dos raios de luz. A trajetória seguida pela luz independe do sentido de propagação. Ou seja, se você mandar um raio de luz para aqui e ele virar para cá, se você fizer o contrário, mandar aqui do C, ele vai bater aqui e vai voltar pelo A. Então, se ele veio por esse caminho, ele volta por esse caminho. É por isso que se você está olhando no espelho e está olhando para os olhos de uma pessoa, a pessoa também consegue olhar nos seus olhos. Porque é o mesmo raio que vai, é o mesmo raio que volta. Beleza? Da mesma forma vai sendo uma refração. Se o raio de luz atravessar, ele veio daqui para cá. Se ele vier no sentido contrário, ele volta pelo mesmo caminho. Refratou, desviou, se voltar, aqui é o mesmo caminho. O caminho de ida é igual ao caminho de volta. É o segundo princípio que a gente tem. Não tem muita coisa para falar sobre ele. Beleza? Vamos lá. Princípio da independência dos raios de luz.
Quando raios de luz se cruzam, cada um deles segue seu trajeto como se os outros não existissem. É o nosso terceiro princípio. E aí é o seguinte, imagina que você tem aqui uma luz aqui que é vermelha. Uma luz aqui que é verde. Quando você iluminar aqui, a vermelha vai deixar aqui vermelho. E a verde vai deixar aqui verde. Se cruzaram, beleza, mas nada aconteceu. Lógico que onde as duas se cruzam, vai ter a mistura das duas ali. Imagina que tem uma fumaça aqui, essa fumaça aqui foi iluminada pela vermelha e pela verde. Nessa região aqui vai ter a fumaça ali misturada, de vermelho e verde. Agora, lá, aí cada uma segue seu caminho, como se não tivesse acontecido nada, elas passaram pela outra. É o nosso terceiro princípio. Então, a gente tem três princípios: o princípio da propagação retilínea, o princípio da reversibilidade dos raios de luz e o princípio da independência dos raios de luz. Vamos lá? Os eclipses solares e lunares são fenômenos ópticos que sempre foram cobertos de fascínio e lendas. As sombras e as penumbras, formadas devido ao alinhamento da Terra, Lua e Sol, são comprovações de um dos princípios de ótica geométrica. Que princípio que é esse? Dentre as alternativas a seguir, assinale aquela que corresponde ao princípio que se refere aos fenômenos celestes descritos. Princípio da propagação retilínea da luz. A gente falou sobre isso. Sombra, penumbra, a câmera escura e os eclipses, tudo são questões sobre o princípio da propagação retilínea da luz. Beleza? Considere um observador frente a três anteparos em um meio homogêneo e transparente, cada um com um orifício em seu respectivo centro, conforme mostra a figura que se segue. Através desses orifícios, o observador consegue enxergar a chama de uma vela devido a um princípio da ótica geométrica denominado, olha, a vela está aqui, o raio de luz passou por aqui, ó, e chegou nele. É o princípio da propagação retilínea, né? Então ele conseguiu, porque por mais que tenha os objetos opacos ali, se você colocar bem no mesmo eixo ali tudinho, o raio de luz ele vai reto, então você consegue ver exatamente naquele eixo. Beleza? Associe corretamente os princípios da ótica geométrica com as suas respectivas definições constantes abaixo. Princípio da propagação retilínea, independência dos raios de luz e reversibilidade. A primeira aqui, ó, no meio homogêneo, a luz se propaga em linha reta. Pelo amor de Deus, princípio da propagação retilínea. Né? Esse aqui não tinha como errar, né? A trajetória ou caminho de um raio não depende do sentido de propagação, ou seja, o princípio da reversibilidade. O caminho de ida é igual ao caminho de volta, então se foi num sentido ou no outro, o caminho é o mesmo. Os raios de luz se propagam independentemente dos demais. Princípio da independência dos raios de luz. Princípio da independência dos raios de luz. Então a resposta seria 1, 3 e 2. Beleza? Alguns motoristas seguem o princípio de ultrapassar o carro à frente somente após se verificar de que o motorista que o outro carro o viu pelo espelho retrovisor. A situação descrita considera válidos os princípios da ótica geométrica, pode servir de comprovação do princípio da reversibilidade. Se eu vi o cara conseguiu me ver, porque o mesmo raio que vai é o mesmo raio que volta, é o mesmo caminho, né? Considere o meio homogêneo, beleza? Fechamos, gente. Aqui, agora, já tem até spoiler aí para vocês. Esse aqui era o último slidezinho de introdução à ótica. Próxima aula a gente volta com espelhos planos. Forte abraço, pessoal!